Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, nesta quarentena, como a gente está com as aulas trancadas, por enquanto a gente vai fazer umas receitinhas para vocês fazerem em casa. Agora é para o Dia dos Pais, que está chegando. Hoje a gente vai trabalhar um cake coco com ameixa, que é um bolo recheado com coco e vamos dizer, tipo uma geleia de ameixa. Ele é um bolo bem versátil, dá para trabalhar vários recheios, tipo pêssego, abacaxi. Ele damasco também é uma fruta que fica bem gostosa esse bolo. Então, para massa a gente vai utilizar 4 ovos, 200 gramas de açúcar refinado, 80 ml de água, 200 gramas de farinha de trigo, 80 gramas de manteiga, 12 gramas de fermento químico. Então a gente vai levar para bater os ovos com o açúcar na batedeira. Então a gente bateu os ovos com açúcar até até triplicar de volume. Quando estava batendo, a gente jogou a manteiga com a água aquecida, misturou tudo, a gente desligou a batedeira e a gente vai misturar o trigo agora na mão. O trigo com o fermento já misturado os dois. Pegar um fouet e misturar os dois. Vai colocando o trigo aos poucos. Então a gente bota o trigo aos poucos, nunca mexer muito rápido, sempre com leveza, de baixo para cima, para incorporar o ar. Se a gente mexer muito rápido ou mexer nessa posição, querer ou não vai dar volume ao bolo, vai perder a aeração que ele tem. Agora a gente vai colocar nas formas e levar para assar no forno a 180 graus aquecido. Aqui a gente vai usar 3 formas. Eu sempre indico ou trabalhar com a forma alta ou a baixa, tanto faz. Eu indico, para montagem do bolo, para prensar ele, a gente é indicado a altura de 10 centímetros, que é a altura que a gente utiliza o bolo para prensar. Para assar, quanto mais fina a gente colocar a massa, mais rápido a gente vai conseguir assar o bolo. Então a gente divide mais ou menos a mesma quantidade de massa para 3 formas. Agora a gente vai levar para assar por uns 30 minutos, mais ou menos, até dourar. Como é um bolo fino, a gente pode levar um pouco menos de tempo. Bom, o recheio de coco, que é um brigadeiro de coco de colher, a gente vai usar 400 gramas de leite condensado, 80 gramas de coco ralado seco e o creme de leite 100 gramas. O creme de leite a gente vai botar só no final, na hora que estiver pronto. A gente vai levar para o fogo até o ponto de enrolar. Na hora que tiver o ponto de enrolar, a gente acrescenta 100 gramas de creme de leite e desliga o fogo. Para o recheio de ameixa, a gente vai utilizar 400 gramas de ameixa seca sem caroço, 300 ml de água e 50 gramas de açúcar refinado. Então a gente vai levar para o fogo até ela amolecer, ferver bastante. Na hora que estiver pronto, a gente vai tirar e processar ele para virar uma pasta.
Então aqui a gente já tá no ponto, pode ver que ele já tá bem firmezinho. Quando ele cai, ele não mistura mais na massa, né? Pode ver, ele fica em cima. Então a gente vai desligar o fogo e vai misturar o creme de leite. É meia caixinha de creme de leite, a gente vai usar 100 gramas. Tirar da panela para esfriar. Então, aqui nosso bolo já ficou pronto, ó, pode ver. Ficou douradinho. Então a gente vai deixar esfriar. Quando ele estiver frio, a gente desenforma ele. Agora a gente vai bater a ameixa. Ó, ela já amoleceu. Pode deixar até um pouquinho mais de água. Ou agora, se a gente ver que vai ficar muito pesado, a gente acrescenta um pouquinho de água para amolecer. Então aqui a gente vai colocar metade para não ficar muito pesado. Como tá quente. Vou botar um pouquinho de água, porque como secou bastante, senão vai ser pesado. Até virar uma pastinha. Então, na hora de bater, cuidar para não bater muito, porque senão, ó, ele perde essa consistência. Então a gente bota em pulsar, sabe? Ele dá aquela mexida rápida e ó, pode ver, ele ficou bem pastosinho. Pode ver que ainda tem até uns pedacinhos no meio. Eu prefiro assim, quem quer fazer mais lisinho pode bater mais. Agora a gente vai botar para esfriar e reservar na geladeira para utilizar depois. Então, aqui a gente vai fazer a nossa prensagem do bolo. Aqui tá nossas 3 fatias. Como eu distribuí elas em 3 formas, eu já tenho a fatia dela inteirinha, tudo do mesmo tamanho. Se eu tivesse feito ele tudo num bolo só, numa forma só assada, a gente teria que rachar ele. Eu uso 3 fatias de bolo e 2 de recheio. Aqui eu utilizei o papel manteiga embaixo. Eu uso papel manteiga no fundo, na lateral eu não passo nada. Depois eu só passo a faquinha e ele desgruda facinho. Então aqui a gente vai começar com uma camada de massa. Aqui na forma, eu uso a forma de 10 centímetros de altura para prensar o bolo. Coloco um plástico dentro desse saquinho normal, pode ser, a gente abre ele no meio. Também hoje já tem as prensinhas de bolo, de 10 centímetros de altura, que tu usa o tamanho que tu quiser. Eu uso bastante de 10 centímetros de altura, que a gente já assa o bolo e prensa. Então, eu coloco ele aqui. Eu fiz uma caldinha de leite condensado com água. A receita dele é meio a meio. Se eu uso 50 ml de leite condensado, eu uso 50 de água. Tudo 100 ml, 100 de cada. Então, meio a meio. A gente vai molhar a massa do bolo. Vamos colocar uma camada de recheio de coco.
Então, aqui a gente vai botar a gente vai colocar uma camada de recheio de coco. Eu uso o saco de confeitar para ser mais prático para espalhar ele. E agora por cima vamos colocar uma camada de ameixa. Espalha. Agora a gente coloca mais uma camada de bolo. Olha, com a caldinha. Dá uma arrumadinha no plástico, talvez ele fica no meio da camada. E uma de ameixa. Aí a gente bota a última parte, a última fatia. Sempre, quando vai fazer um bolo perfeito, a gente tem que sempre cuidar. Se a gente usar essa parte, depois pra gente fazer ele de quina, bonitinho, retinho, é mais complicado. Então a gente sempre usa a parte de baixo, que ela já tá retinha. Então aqui a gente já pressiona ele pra ficar bem rendezinho. O recheio vai arretar com o bolo. Um plástico. Aqui a gente vai usar, pode colocar um outro plástico. Se sobrar bastante plástico, a gente tampa ele por cima, se é um plástico maior. Aqui, como ele é curtinho, a gente vai botar outro plastiquinho por cima, para ele não ressecar, senão ele pode ressecar a parte do bolo em cima. A gente coloca outra partezinha, se tiver duas formas, ou um prato que seja retinho. Bota um pezinho em cima. Quando leva para a geladeira, eu indico no mínimo 5 horas de geladeira para depois decorar, para ele ficar bem firme. Ou um dia, uma noite, né? Faz à noite, deixa até no outro dia de manhã, outro dia de tarde, para a gente decorar ele. Ele vai estar bem mais firmezinho, pra gente trabalhar com ele, é bem mais fácil do que a gente montar e já decorar na hora. A gente vai levar ele pra geladeira. Então, aqui a gente botou 500 ml de chantilly e 140 gramas de leite em pó. Pode ser o leite ninho. Eu gosto do leite ninho, mas pode ser qualquer tipo de leite em pó. A gente vai levar para bater até ficar em pico firme. Não, espera aí. Então, aqui a gente fez o chantilly, pode ver que ele tá um pico bem firme, mas é assim mesmo. Agora a gente vai hidratar ele com leite condensado, 200 gramas de leite condensado. Talvez não vai, tudo vai depender do teu chantilly, o teu leite condensado. A gente vai botando aos poucos e vai mexendo. O leite condensado tem que estar gelado. A gente bota um pouco e mexe.
pode ver que ele já tá bem mais lisinho, ó, não tá mais aquela textura aerada, ele já ficou bem lisinho já. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Então, se misturou bem, agora a gente vai repartir esse chantilly, como eu vou utilizar uma parte ele tingida com corante, vou repartir ele em outra travessinha, vou colocar. E vou tingir ele com corante verde. Então, hoje a gente vai fazer uma decoração pro Dia dos Pais. A gente vai utilizar, então, o chantilly verde e o branco. Então, aqui a gente já tem o bolo já no prato que a gente vai entregar pro cliente. A gente vai começar a decorar. Tem vez que ele dá uma desgrudadinha, a gente pega e dá uma dá uma endireitadinha no recheio. Pra da hora que passar o chantilly, ele não ficar incomodando. Passar um pouco de pegar o chantilly, passar uma camada fina, só para tampar. Aqui a gente já passou uma camada fina. Como a gente vai trabalhar com essa régua aqui, ó, com detalhe, a gente encontra bastante tipo já dessa régua com bastante tipo de acabamento, dá um detalhe bem bonito. A gente precisa passar uma camada bem mais grossinha pra gente conseguir fazer esse acabamento. Pode trabalhar com um saco de confeitar pra colocar, ou mesmo com a espátula. Aqui na hora a gente tem que cuidar para ficar parelho, porque senão a gente começa a passar a espátula, ela não fica parelha e ela começa a dar buracos. Aqui eu vou ter que refazer.
Aqui a gente vai tirar a quina dele, que é essa sobra que a gente tem em cima. Sempre limpar bem a espátula que a gente está utilizando. E da beiradinha, a gente tem noção de onde que está a altura do bolo. Vou tirar o excesso. Essa é uma decoração que a gente não vai utilizar ele liso em cima, a gente pode deixar, não precisa ser perfeito. Agora, se é uma decoração que a gente vai precisar deixar ele super liso, a gente tem que ir alisando. O chantilly, se ele não tiver na consistência correta, deu aqueles, tipo um buraquinho, coisa assim, tipo, precisa endireitar ele, alisar. Uma dica, pega um copo de água quente, esquenta a espátula dentro da água quente e passa por cima, seca ela e passa por cima já quando ela estiver quente, ela vai alisar na hora o chantilly. Aqui a gente vai limpar o excesso que a gente tem. Aqui eu vou limpar só a beiradinha, porque é a beiradinha que eu não vou usar. Fazer um trabalho com bico, então vai esconder ali onde tá mais grosso. Aqui a gente vai fazer um trabalhado com bico ao redor para fazer um acabamento. A gente vai utilizar o bico 1 da Wilton para trabalhar ao redor. Aqui a gente tá usando o bico perlé para fazer gotinhas. Aqui a gente tá imitando uma espuma de cerveja, bebida, né, com perlé. Nesse bolo a gente vai utilizar os topos de bolo, que muitas confeiteiras hoje estão optando, sai mais em conta do que trabalhar com uma pasta americana. Então a gente vai usar no tema do Dia dos Pais. Coloca de cada lado. Aqui, um palito. Cadê o palito?
Então aqui a gente poderia usar o nome do pai. Esse bolo pode ser muito utilizado antes do casamento, que eles fazem o boteco dos noivos, usam o nome dos noivos no topo. Então dá para trabalhar bastante tema de aniversário, desde qualquer tipo de aniversário, eles botam boteco dos 30 anos até com idade, então bem versátil, dá para trabalhar bastante temas.